Senhor, virei morar contigo. Leitura de hoje, a palavra de hoje, essa realidade do nosso cotidiano nesta terça-feira é retirada da profecia de Zacarias, onde a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora, a apresentação de Maria. E essa promessa de Deus, eu, o Senhor, virei morar contigo, realizada em Jesus Cristo, renova-se sempre, seja pela vida sacramental, seja pela vivência da palavra, seja pela comunhão entre nós, pela vida fraterna, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Tudo aquilo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Essa presença do morar de Deus entre nós, a presença viva de Deus entre nós, com essa realidade demonstrada em Jesus Cristo, vivenciada entre os irmãos, nos dá uma única certeza: a vivência de cada um de nós em fraternidade, em comunidade, nos dá a graça de experimentar essa morada de Deus em meio a nós. É interessante porque parte da liberdade de acolhê-lo ou não. Você permite ou não. A querência de Deus existe todos os dias. O problema é o desafio, vamos dizer assim, né? E não é um problema, seria a solução. É se eu permito com que esse Deus faça morada de fato em mim. E a vivência dos sacramentos nos dá essa realidade concreta, nos dá esta identidade concreta que Deus se faz presente em meio a nós. A vivência da palavra, quando você se esforça, quando eu me dedico a perceber, a entender, a meditar e vivenciar a palavra de Deus na relação fraterna entre nós, nós percebemos que Deus se faz presente. A Fazenda da Esperança tem a belíssima experiência de colocar a palavra de Deus em prática. E daqui nasceu a experiência da palavra do dia. A raiz dessa reflexão que nós fazemos está dentro da espiritualidade da Fazenda, da Esperança, nessa realidade de uma frase, de um fato e do fruto. Então você percebe qual é a frase de hoje, qual é a palavra de hoje? Eu, Senhor, virei morar contigo. Ok, quantos fatos, quantas realidades no dia de hoje eu posso permitir que o Senhor se faça presente entre nós? Às vezes numa decisão, às vezes num acolhimento, às vezes num pedido de perdão, às vezes num gesto concreto de amor, às vezes nesse dar o passo para ir ao encontro. O fato vai existir. Se você está atento no dia de hoje, você pode colocar essa palavra em prática. Tenha certeza. Então você já tem a frase, você já tem a palavra. O fato, a vida vai te apresentar. Quem vai escolher pôr a palavra em prática e permitir com que Deus faça morada em mim, nas minhas atitudes, é você e sou eu. Para que possamos colher o fruto, frase, fato e fruto, que nós vamos experimentar quando colocarmos a palavra em prática. Percebe a grandeza dessa morada de Jesus em meio a nós, dessa morada de Deus em meio a nós? A vivência da palavra nos possibilita, o estar reunido em nome dele nos possibilita. Dessa maneira nós vivemos bem a fraternidade. E viver bem a fraternidade não significa ausência de conflito, de dificuldade. Às vezes eu não vou com a cara daquela criatura, a criatura não vai com a minha cara, enfim.
Não é esse o problema. O problema é como eu vou enfrentar os meus conflitos. E se eu permito que a minha vida seja morada de Deus, certamente os frutos colhidos serão bons por demais. Faça a experiência. Frase, fato e perceba a colheita de frutos. Deus abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.